Nesta semana, pedetistas históricos divulgaram um manifesto em apoio à candidatura de Lula. O ex-deputado estadual do Paraná pelo PDT, Dr. Haroldo Ferreira, anunciou seu apoio ao ex-presidente Lula em carta enviada ao presidente da legenda, Carlos Lupe. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Dr. Haroldo Ferreira, que é médico, ex-deputado estadual pelo PDT do Paraná e ex-dirigente nacional do PDT. Olá, doutor Haroldo Ferreira, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa. É um prazer muito grande participar desse encontro, desse programa com vocês, nesse momento tão importante da vida nacional, onde teremos proximamente as eleições presidenciais e, com certeza, nós estaremos todos focados nesse evento, porque está em jogo uma questão muito maior que partidos políticos, está em jogo a democracia brasileira. O senhor foi parlamentar pelo PDT no estado do Paraná, foi dirigente nacional do PDT. Conta para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o que o levou a fazer essa carta em apoio à candidatura do ex-presidente Lula agora para presidente da República. Só uma correção, quando eu fui deputado estadual constituinte no Paraná, eu fui eleito pelo MDB. Posteriormente, em 2000, estou, portanto, há 22 anos no PDT. Na verdade, Cosmo e Ana Rosa, o que aconteceu foi o seguinte: nós, do PDT, desde 2018, quando tivemos a candidatura do Ciro Gomes como nosso candidato a presidente, nós construímos um processo nos próximos 4 anos, até 2022, trabalhando a candidatura do Ciro Gomes. O Ciro é um grande quadro nacional, ele é muito competente e ele foi aprovado nas convenções, nas diversas convenções nacionais do PDT, como nosso legítimo candidato a presidente. Até aí tudo bem, houve o desenvolvimento de um trabalho anterior, o desenvolvimento do Plano Nacional de Desenvolvimento, que traz questões fundamentais sobre a economia nacional, sobre as políticas sociais, a educação, que é muito cara ao PDT e principalmente ao Leonel Brizola. Então estava tudo certo, a campanha começou de uma forma harmônica dentro do partido. Mas na sequência, o que eu percebi, muitas outras pessoas e também companheiros do PDT, percebemos que a campanha tomou um rumo que não era aquele que estava previsto. Tomou um rumo no sentido de ataques pessoais ao principal candidato de oposição ao regime bolsonarista, que neste caso é o Lula, inclusive ataques pessoais, ataques familiares, e após um debate nacional que houve, o Ciro Gomes passou a intuição nacional de que o Lula estaria fragilizado, que poderia, inclusive, até estar doente e sem condições de enfrentar o debate e um próximo governo nacional. Isso me contrariou muito, me constrangeu muito, porque essa não é uma prática do PDT, o PDT é um partido orgânico, nunca foi a prática do Leonel Brizola, e dentro desse quadro, analisando com vários setores e grupos dos quais eu participo, principalmente como médico e na luta pela reforma sanitária brasileira, na criação do SUS, eu fui deputado estadual constituinte, relator da ordem econômica e social e principalmente relator do capítulo da saúde na nossa constituinte estadual, ligada com a nossa constituinte nacional. Houve um desagrado muito grande e nesse aspecto eu fiquei muito constrangido, inclusive uma série de críticas do Ciro Gomes ao Lula, indo e servindo como uma linha auxiliar da campanha do Bolsonaro, críticas contundentes que foram utilizadas nas redes sociais por bolsonaristas e utilizando a seguinte expressão: olha aí,
o que o Ciro Gomes do PDT está dizendo. Então isso me causou um constrangimento muito grande. Conversei com uma série de pessoas, amigos, companheiros, militantes, de fora da própria sociedade, de fora da militância partidária, e resolvi escrever uma carta ao presidente Lupe relatando essa situação. Haroldo, você mesmo, o senhor mesmo já mencionou nessa fala inicial que alguns outros correligionários do PDT também tomaram essa postura, né? De se posicionar neste momento eleitoral e também diante dessa condição do PDT e da candidatura. Queria que o senhor comentasse isso, o senhor que se identifica com o trabalhismo brisolista, a maior parte desses pedetistas que também tomaram essa postura, também se identificam com essa linha. Queria que o senhor pudesse comentar essa condição dada nesse momento no PDT. Na verdade, Ana Rosa, o que aconteceu é o seguinte: os contatos que eu tive com companheiros e pessoas da sociedade civil, militantes, e não necessariamente militantes partidários, né, que me levaram a tomar essa atitude. E por uma questão de coerência, a primeira observação que eu fiz na carta foi pedir ao presidente do PDT, Carlos Lupe, que me afastasse dos cargos de direção que eu tinha no partido, como membro do Diretório Nacional e vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, para que eu pudesse ficar como um simples filiado e pudesse agir de acordo com a minha consciência. Os outros contatos que eu tive com militantes e também pessoas do partido, nós estamos no momento eleitoral. As principais lideranças ou são candidatas ou estão ligados a algumas candidaturas. E nenhuma dessas lideranças viriam a público fazer uma contestação nessa linha, porque tem que respeitar a questão da fidelidade partidária e ficaria exposto, inclusive, para ter a cassação da sua própria candidatura. Tem a questão da distribuição dos recursos do fundo eleitoral, tem horário de televisão, horário de rádio. Então, nenhum desses outros companheiros tiveram, diria assim, a oportunidade de se manifestar nesse momento. Eu que, pessoalmente, me desincumbi das minhas funções partidárias de caráter nacional para que eu não incorresse em infidelidade partidária. E como eu sou um médico que faz política, na verdade eu não sou um político que faz medicina. Eu sou um médico que faz política, milito, porque eu acho que a política é uma forma mais rápida de conseguirmos melhorias para a nossa sociedade, melhoria da qualidade de vida da nossa população, principalmente nas questões políticas e sociais. Então eu faço política, sou militante por conta dessa questão. Mas, na verdade, eu sou independente. Eu sou um médico, vivo do meu trabalho. Inclusive, essa noite fiz plantão, 12 horas noturnas de urgência e emergência em pediatria. Tá? Então, eu tenho liberdade e não estou preso a cargos ou posições nenhuma que façam com que a minha consciência não possa vir à tona. Doutor Haroldo Ferreira, o senhor citou agora, né, a sua experiência como médico pediatra, uma função tão importante nos dias de hoje. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão, né, como que o senhor encara essa reação, essas últimas declarações do Ciro Gomes, vêm recheadas de muita violência, de muita amargura, muita gente comentando isso, e num momento tão delicado que o país vem vivendo, com muito ódio, falta de respeito às diferenças. Eu queria ouvir sobre essa questão. Pois é, Cosmo. Acho que a gente tem que ser claro, né? E às vezes ser até um pouco duro, né? Sem perder la ternura jamais, né? Mas eu acredito o seguinte, que a campanha do Ciro Gomes, agregado ao marqueteiro João Santana, definiu uma estratégia, né, que eu considero uma estratégia errada, errática e com uma tática suicida, né?
o que o Ciro Gomes e o João Santana pretendiam, né? Pesquisas iniciais diziam que haveriam 30%, 35% de eleitores nem. Eleitores que nem seriam Bolsonaro e que nem seriam Lula, porque teriam restrições aos dois. E na tentativa de conquistar esses eleitores, que na verdade, no momento que foi aprofundando o processo eleitoral, desculpe, esses eleitores não existiam, então daí a estratégia foi de tentar desconstruir a imagem do Lula para arrecadar votos que eventualmente estivessem presos ao Lula. E aí vai uma preocupação muito grande minha, porque as denúncias e as críticas do Ciro Gomes foram muito contundentes contra o Lula, foram muito contundentes. E ao caminhar da eleição e as críticas, o que se verificou foi o seguinte, que a estratégia não estava correta, que a tática realmente era suicida, e aí ficou difícil de voltar atrás. Eu, sinceramente, ainda espero que possa haver, até o final dessa campanha de primeiro turno, uma grande movimentação de votos do PDT, principalmente do PDT brisolista, que sempre teve muita grandeza, inclusive com relação ao próprio Lula, desde 1989, quando ele disse para os companheiros, vamos engolir o sapo barbudo. Quer dizer, uma grande atitude de generosidade e de grandeza do Brizola em função do Brasil. Eu espero que, pelo menos, se o Ciro não puder e não tomar essa atitude, porque eu percebo também que o Ciro tem um ego muito grande, às vezes esse ego não cabe nem mesmo dentro de si, tá? Talvez não vá tomar nenhuma atitude de grandeza. Acho que passou o momento de tomar essa atitude de grandeza. Mas entendo que os companheiros pedetistas, principalmente os de linhas mais históricas, principalmente aqueles que foram formados com a liderança do Leonel Brizola, de um Darcy Ribeiro, que possam refletir bastante nessa eleição e possam abreviar a possibilidade de um segundo turno e resolvermos essa eleição nesse primeiro turno. Olha que isso não é uma questão só nacional, porque a democracia corre risco, porque já tivemos várias ameaças de golpe aqui no Brasil e mais um período de segundo turno, com mais de 20 dias de campanha, nós correremos outros riscos. E eu gostaria de citar, até vocês falaram aí no noticiário de vocês, né? Essa carta, né, latino-americana, tendo à frente o Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, Rafael Correa, ex-presidente do Equador, e mais várias dezenas de lideranças da América Latina, artistas, economistas, arquitetos e tantas outras lideranças que trabalham pela questão dos direitos humanos, fizeram uma carta aberta, como vocês citaram aí, apelando ao Ciro que ele tomasse consciência e responsabilidade do seu ato, uma vez que ele não tem possibilidade de ir para o segundo turno, que pudesse ter um ato de grandeza e, na verdade, já apoiasse o Lula para nós definirmos essa eleição no primeiro turno. Esse é o meu grande objetivo e por isso que eu tomei a iniciativa de fazer essa carta. Agora, se o Ciro não tivesse a grandeza, eu acredito que o eleitor brisolista, o eleitor de tradição do PDT, possa fazer isso de acordo com a sua consciência, porque o voto é livre, é da vontade de cada eleitor e o voto também é secreto. Então eu conclamo
nesse momento aqui, para que todos tenham consciência e pensem na realidade e no risco que a democracia brasileira e as instituições democráticas brasileiras, o risco que passam de ruptura nesse momento. Perfeito. Conversamos com o doutor Haroldo Ferreira, médico, ex-deputado estadual no estado do Paraná e ex-dirigente nacional do PDT. Doutor Haroldo, Perfeito. muitíssimo obrigado pela sua participação conosco nessa revista Brasil TVT. Muito obrigado, Ana Rosa, Cosmo, um grande prazer. Abraço, doutora. Até a próxima. Ok. Até.